Davi e Golias. O povo de Israel vivia dias de grande tensão. O rei Saul havia reunido seus exércitos para enfrentar os filisteus, inimigos que há muito tempo causavam medo e problemas. Os dois povos estavam acampados em montanhas opostas, separados por um vale. O clima era de guerra, mas ninguém ousava dar o primeiro passo. Do lado dos filisteus, havia um guerreiro que todos conheciam e temiam. Seu nome era Golias. Ele era enorme, um gigante com mais de 3 metros de altura, vestido com uma armadura pesada e segurando uma lança gigantesca. Sua voz ecoava pelo vale como um trovão, desafiando os israelitas a escolherem alguém para lutar contra ele. Dia após dia, Golias saía de seu acampamento e zombava do exército de Israel. Ele gritava insultos, ria de Saul e provocava os soldados, dizendo que se alguém tivesse coragem de enfrentá-lo e vencesse, os filisteus se tornariam servos de Israel. Mas se ele vencesse, então Israel teria de servir aos filisteus. O exército de Saul tremia diante das palavras do gigante. Nenhum soldado, por mais experiente que fosse, tinha coragem de se apresentar. O medo tomava conta do acampamento, e até mesmo o rei não sabia o que fazer. Enquanto isso, em Belém, Davi vivia sua vida como pastor de ovelhas. Ele era o filho mais novo de Jessé e passava seus dias cuidando do rebanho, tocando sua harpa e compondo cânticos ao Senhor. Embora fosse jovem, seu coração era cheio de coragem e fé. Ele já havia enfrentado perigos no campo, como leões e ursos que tentaram atacar as ovelhas. E em todas as vezes, Deus o ajudou a vencer. Um dia, Jessé pediu a Davi que fosse até o acampamento de Saul, levar alimentos para seus irmãos mais velhos, que estavam no exército, e trazer notícias de como estavam. Davi obedeceu com prontidão. Levantou-se cedo, deixou o rebanho aos cuidados de outro pastor e partiu em direção ao vale, onde os exércitos estavam acampados. Ao chegar, Davi encontrou os soldados se preparando para mais um dia de provocações. Assim que Golias apareceu, começou a zombar e a gritar contra Israel. Todos os soldados se encheram de medo e recuaram, mas Davi ficou surpreso com a cena. Ele ouviu atentamente as palavras do gigante e perguntou aos soldados o que aconteceria com aquele que tivesse coragem de vencê-lo. Disseram a Davi que o rei prometera grandes riquezas, a mão de sua filha em casamento e isenção de impostos para a família do vencedor. Mas para Davi, mais importante do que as recompensas era a honra do nome de Deus. Ele não entendia como o povo de Israel, que servia ao Deus vivo, podia permitir que um homem zombasse assim do Senhor. Seu coração ardeu de coragem, e ele disse que enfrentaria o gigante. Seus irmãos ouviram suas palavras e ficaram irritados. Eliabe, o mais velho, acusou Davi de ser orgulhoso e apenas curioso, mas Davi respondeu que apenas estava perguntando e que não havia motivo para aquele medo. Logo suas palavras chegaram ao rei Saul, que mandou chamá-lo. Quando Davi entrou na tenda real, Saul se surpreendeu com a juventude do rapaz. Davi, porém, falou com firmeza: "Não tenha medo, teu servo irá lutar contra este filisteu." Saul balançou a cabeça e disse que Davi era apenas um jovem, enquanto Golias era guerreiro desde a mocidade. Mas Davi contou como havia enfrentado leões e ursos para proteger as ovelhas, e como o Senhor o livrou de todos os perigos. Ele disse com confiança que o mesmo Deus que o ajudara antes, o ajudaria agora contra o gigante. As palavras de fé de Davi tocaram o coração de Saul, que finalmente permitiu que ele fosse à batalha. O rei tentou vestir Davi com sua própria armadura, colocando-lhe um capacete de bronze e uma espada. Mas Davi mal conseguia andar com tanto peso. Ele logo tirou tudo e disse que enfrentaria Golias apenas com aquilo que sabia usar. Davi desceu ao ribeiro e escolheu 5 pedras lisas, colocando-as em sua bolsa de pastor. Com sua funda nas mãos, caminhou em direção ao campo de batalha. Quando Golias o viu se aproximando, começou a rir alto. O gigante zombou dele, dizendo que era ridículo mandar um rapaz tão jovem, sem armadura e sem espada, lutar contra ele. Golias ameaçou, dizendo que jogaria seu corpo às aves e aos animais. Mas Davi não se intimidou. Ele respondeu com firmeza: "Tu vens a mim com espada, lança e escudo, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e toda a terra saberá que há Deus em Israel." Com essas palavras de fé, Davi correu em direção ao gigante. Pegou uma pedra de sua bolsa, colocou na funda e girou com força. A pedra voou pelo ar e atingiu Golias bem na testa. O gigante caiu com um estrondo, e o silêncio tomou conta do vale. O exército de Israel ficou surpreso, e os filisteus
apavorados. Davi correu até o gigante caído, tomou a espada dele e finalizou a vitória. O inimigo que parecia impossível de vencer foi derrotado pelo jovem pastor que confiava no Senhor. Quando os filisteus viram que seu campeão estava morto, fugiram em desespero. Os israelitas gritaram de alegria e correram atrás deles, conquistando uma grande vitória naquele dia. Davi foi recebido como herói. Saul ficou admirado com a coragem do jovem e perguntou sobre sua família. A partir daquele momento, a vida de Davi mudou para sempre, pois todos passaram a reconhecê-lo como um homem de fé e coragem, escolhido por Deus. Essa história ensina que não importa o tamanho do desafio ou a força do inimigo. O que realmente importa é confiar em Deus. Davi não tinha armas poderosas, nem experiência em guerra, mas tinha um coração cheio de fé. Foi essa confiança no Senhor que o fez vencer. As crianças podem aprender que, diante dos gigantes da vida, não precisam ter medo. Os problemas podem parecer grandes, mas Deus é maior que todos eles. Assim como ajudou Davi, ele também ajuda aqueles que confiam nele de todo o coração. Golias parecia invencível, mas caiu diante da fé de um jovem pastor. Essa vitória ficou marcada para sempre na história de Israel, mostrando que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O nome do Senhor foi honrado, e todos souberam que não era a força do braço humano que dava a vitória, mas sim a mão poderosa de Deus. Davi seguiu sua vida com ainda mais confiança, pois sabia que o Senhor que o livrara do gigante estaria com ele em todas as batalhas.